Aleluia. Vamos estar orando pela nossa preleitura desta noite. Glória a Deus. Minha pastora Josi, conduz essa oração, por favor. Aleluia, Jesus. Nos coloquemos em pé. Amém? Gratidão pela vida da nossa missionária Malca Albuquerque. Meu Deus, como meu coração estava acelerado para chegar esse dia. Aleluia. Meu nosso irmão Chile, seu esposo, gratidão. A cada um que está nessa casa, gratidão. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e engrandecer e exaltar o teu santo nome na beleza da tua santidade. O Senhor já está na casa porque é notório, Pai, que aqui o Senhor se encontra. Paizinho querido, toma a tua serva, Pai. E faça, meu Deus, o que tu queres, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Porque eu tenho plena convicção que o Senhor já falou com a tua filha, Pai. E que ela seja um instrumento, Pai, como tem sido, Paizinho querido, nesses tempos todos em que nós temos a conhecido, Pai. Que ela se sinta à vontade de colocar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor designou a ela dizer para essa casa. Porque somente tu conheces as nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu quero saudar aos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Podeis tomar o vosso assento. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos de estarmos na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que nós somos renovados. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos para a caminhada. É na presença do Senhor que nós recebemos a capacitação, o renovo, a força, o combustível que precisamos para a caminhada. E Ele está aqui. Ele está na casa, Ele se faz presente e certamente já se agradou de cada um de nós. E a sua palavra diz que se Ele se agradar de nós, Ele satisfará ao desejo do nosso coração. Nós temos tudo do que precisamos quando estamos na presença dEle. Amém? Queridos, Malca, a amada já apresentou, Malca Albuquerque, resumindo, hoje eu tenho a grata satisfação e a alegria de ter me acompanhando, ele que já me precedeu. Eu digo que é o homem mais lindo deste mundo. Com certeza, para mim ele é o mais lindo, né? O meu esposo, o pastor Evaldo, e também tenho o privilégio de ser acompanhada pela minha amiga querida Shirley, que está sempre aí quando pode estar conosco, e também o seu esposo, o irmão Alexandre. Eles são bênção nas nossas vidas e tem se cumprido na nossa vida aquilo que a Bíblia diz. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. E isso tem sido verdade nas nossas vidas. Nós temos amado a esses queridos e na hora da nossa angústia eles têm sido nossos irmãos. Eles têm estado conosco a cada momento. Graças a Deus por isso. Amadas, amados, queridos do Senhor, estamos aqui diante de um tema, bem que eu queria que vocês colocassem ali aquele folderzinho do tema, né? Que assim eu faço cola. Tema maravilhoso que vocês escolheram. Eu não sei quem escolheu e qual a intenção pela qual foi escolhida. Mas eu fui orar e disse, papai, o que tu queres falar com o teu povo nesta noite? O que é que tu queres falar com eles? E ele me trouxe uma palavra para trazer aos amados. Queridos, vocês trouxeram ali 2 exemplos de 2 bacias que a Bíblia relata.
A Bíblia traz, e eu vou trazer rapidamente o que cada uma essas histórias representa, né? Essas histórias. Então, a primeira é a bacia de Jesus. E não é sem um propósito, porque tudo na Bíblia e tudo na nossa vida tem um propósito. Aleluia. Deus não faz nada sem propósito. Então, a primeira é a bacia de Jesus. Que bacia é essa? É a bacia que Jesus, ao se reunir com seus discípulos na Páscoa, para comemorar, para celebrar, para comer da Páscoa, ele traz, e os discípulos estão todos reunidos em volta da mesa, está aí escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, essa história. E eles estão reunidos para ceiar, e durante a ceia está ali todos eles ceando, se alegrando com o Senhor, né? E a Bíblia diz que ali ao lado de Jesus estava Judas Iscariotes. O Judas que iria trair Jesus. E a Bíblia diz que em dado momento daquela ceia, Jesus se levanta, tira a sua capa que ele estava vestido, se cinge com uma toalha em seus ombros, pede uma bacia com água, diz, me traga uma bacia com água. Eu fico imaginando a cena, Jesus tirando, se despindo da sua capa, pedindo uma bacia com água e cingindo-se com uma toalha. Qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês quando vocês imaginam uma cena dessa? Ele vai tomar um banho. Certamente, tirando a túnica, tirando a capa, cingindo-se com a toalha e pedindo uma bacia com água. E alguém traz essa bacia com água para ele. E ele vem com esta toalha cingida em seus ombros e ele se abaixa. Ele se ajoelha, como já foi falado aqui. E ele começa, com certeza, a Bíblia não relata, mas eu imagino que ele começa por quem estava ao lado dele. Aquele que metia a mão com ele no prato. Aquele que ele já sabia que iria traí-lo. Jesus começa por ele. E Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas, lava os pés de João, lava os pés de Tiago, de Zebedeu, e assim sucessivamente, até chegar por último. Era uma mesa em círculo. A Pedro. Pedro já havia visto Jesus lavar os pés de cada um dos discípulos. E eu imagino, por que Jesus deixa Pedro por último, né? Eu acho que a ansiedade de Pedro já estava no teto. Ele já tinha tido muita oportunidade para pensar em muitas coisas. E quando Jesus chega perto dele e se abaixa para lavar os seus pés, ele fala, de modo nenhum, Senhor, eu deixarei que tu laves os meus pés. Porque se tem alguém aqui que tem que lavar os pés de alguém, sou eu quem tenho que lavar os teus pés. Pedro reconhecia que Jesus era Senhor, que Jesus era maior, que Jesus estava acima. Jesus vira para Pedro, é a história só que eu estou contando, e diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que não é bobo nem nada, fala assim, Jesus, então se é para eu ter parte contigo, se é para eu viver o mesmo que tu estás vivendo, se é para eu sentir o mesmo que tu estás sentindo, se é para eu ver o mesmo que tu estás vendo, não lava só os pés não, Senhor, me lava por inteiro, me limpa por inteiro.
história diz que Jesus disse: Pedro, quem já se banhou não necessita que lave somente os pés. Agora tem um mistério aqui, Pedro. Agora não vou te lavar por completo, não. Mas haverá um momento em que você vai precisar ser lavado por completo, o corpo inteiro. E sabe o que é que vai fazer isto? É a minha palavra. Porque ela é água que limpa, ela é água que purifica. E a palavra de Deus diz que tendo lavado a igreja pela água da palavra, mais tarde Jesus vai lavar a igreja por inteiro. Mas essa cena, queridos, Jesus trouxe para ensinar algo aos discípulos. E depois de ter terminado tudo, Jesus volta para o seu lugar, se cinge com a sua roupa, se senta no seu lugar e pergunta para os discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz? E essa cena, Jesus com esta cena, com esta situação, ele quis ensinar algo para nós. Ele quis ensinar sobre humildade. Ele quis ensinar sobre renúncia. Ele quis ensinar sobre compaixão, sobre amor, sobre perdão. Porque ele começou por quem? Por aquele que ia traí-lo. E Jesus disse: se eu, sendo Senhor de vocês, porque Pedro reconheceu que eu era Senhor, ele disse: Deus, tu não vais lavar não, meus pés não, eu é quem tenho que lavar os teus. Ele reconheceu que quem é Senhor aqui sou eu sou o maior. Mas se eu, sendo Senhor, eu sendo o maior, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Mais tarde a Bíblia vai dizer: considerando o outro superior a você mesmo. A bacia que Jesus traz o exemplo para nós, ela fala de você renunciar a você mesmo pelo outro, pelo próximo. Mais tarde, o apóstolo Paulo, que também entendeu esta situação, disse para a igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, que existindo como Deus, não teve por usurpação, não teve por orgulho, não teve por soberba, não teve por exaltação na sua vida, o ser Deus. Mas a Bíblia diz: mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem. E não somente isso, vindo aqui e indo para o madeiro. Na bacia de Jesus, neste exemplo, ele quer nos ensinar a você e a mim. Renuncie à sua vida. Porque se você quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo. Porque tem tantos de nós, irmãos. Mas se eu não aparecer, mas se for para fazer tal coisa e eu não tiver o destaque, aí eu não vou fazer não. Jesus está nos chamando a seguir o exemplo dele. Renuncie.
E aí eu estou estudando e entendendo, tá, Senhor? Eu entendi que a tua bacia, que o teu exemplo é humildade, é ensinando a servir ao próximo, é ensinando a considerar o outro maior que eu mesma. Mas o que mais, Senhor? Ele disse, essa bacia também fala de obediência. Porque ele foi obediente. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, mais tarde disse, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Obediente ao quê? A fazer a vontade de outro. Mas não era de qualquer outro. Era de Deus. Era do Pai. E ele no próprio Evangelho de João diz, uma comida eu tenho a comer. É fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Eu vim a essa terra com um propósito. Eu não vou me esquivar deste propósito. Eu não vou abrir mão deste propósito. Eu não vou passar o meu propósito a outro. E aí nos leva à segunda bacia. A bacia segunda, e olhe, preste atenção nos detalhes de Deus. A primeira é a de Jesus. Porque Jesus é o primeiro. Jesus é para ser o primeiro na nossa vida. É por isso que ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus não quer o segundo lugar nas nossas vidas. Eu sempre digo, costumo dizer, que se você tem o segundo para Deus, você nem dê, porque é perca de tempo. Se você tem o inferior para Deus, não dê, porque é perca de tempo. Você vai estar jogando fora. Ou você dá o primeiro, o melhor, o mais importante, ou então não dê nada. Jesus mesmo disse, aquele que ama ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu marido, ao seu amigo, à sua casa, ao seu dinheiro no banco, mais do que a mim, não é digno de mim. A bacia de Jesus é a primeira. O exemplo de Jesus é o primeiro. Mas vão ter outros exemplos. Vão ter outras bacias. E vem a segunda bacia que está escrita no livro de Mateus, no capítulo 27, que vocês colocaram aí. A bacia de Pilatos. Como que foi a bacia de Pilatos? Jesus foi entregue por Judas Iscariotes aos principais sacerdotes da sinagoga. Esses pegaram Jesus, levaram, maltrataram, julgaram ele, acusaram ele sem haver provas da acusação, às escondidas, à noite. Os irmãos conhecem a história da crucificação de Jesus, do caminhar de Jesus. Tem até filmes aí, filmes bons, maravilhosos, que relatam isso. E Jesus está ali, foi julgado, mas não vamos levar ele agora para ser julgado por Pilatos, porque Pilatos era o responsável por aquele reino naquela época, naquela cidade. Levam até Pilatos e quando chega lá, Pilatos começa a interrogar Jesus, a perguntar a Jesus, quem tu és? Tu és o rei dos judeus? E Jesus diz, tu dizes que eu sou. É interessante que se você ler a história, Jesus só responde essa pergunta de Pilatos, nenhuma mais.
E a Bíblia diz que Pilatos continua a interrogar Jesus. Olha, você não vai se defender das acusações que estão te fazendo? Você não vai se defender, não vai falar alguma coisa em sua defesa? E a Bíblia diz que Jesus fica calado. O silêncio incomoda quem não tem paz. O silêncio incomoda quem não tem firmeza. O silêncio incomoda quem não conhece ao Deus que tem. A Bíblia diz que Jesus fica calado. E Pilatos tenta. Aí ele vai para a multidão. Ele fala, já que Jesus não falou nada, eu vou dar uma conversada com a multidão. Porque ele não fala nada. E é interessante que antes de Pilatos ir para a multidão, a esposa dele manda um recado para ele. Diz, olha, avisa Pilatos para não se intrometer na vida deste santo, porque durante toda a noite eu fui incomodada por causa deste justo. Mas quem não conhece a Deus, não ouve os recados que Deus manda. Quem não está ligado com Deus, não entende e não discerne aquilo que Deus está falando. Faz-me lembrar que a Bíblia diz, lá em Provérbios, se não me falha a memória, ou é Provérbio ou é Eclesiastes, que Deus fala de muitas formas com o homem. Tem gente que fala, mas Deus não fala comigo. Mas Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou, é que você não entendeu. É que você não está sensível para entender o que Ele está falando com você. Porque Ele fala. Ele mandou falar para Pilatos. Pilatos, olha, não se mete com esse homem, não. Mas Pilatos não entendia. E aí ele foi para a multidão. E ele perguntou para a multidão, olha, tem um costume aqui. A gente, na festa da Páscoa, a gente costuma soltar um preso e crucificar outro. E eu tenho um preso aqui que esse... Olha, irmãos, eu penso que Pilatos tinha certeza que o povo iria mandar condenar Barrabás. Porque ele disse, Barrabás era ladrão, Barrabás era bandido, estava preso porque era culpado, ele não tinha visto culpa nenhuma em Jesus. Então ele tinha certeza que o povo ia dizer, não, crucifica Barrabás, solta Jesus. Cuidado com a certeza que você tem. Porque às vezes nós fazemos, eu tenho certeza que vai ser assim. Você já ouviu qual é o plano de Deus? Você já ouviu qual é a direção de Deus? Você já entendeu o que é que Deus está falando com você? Cuidado com essas certezas. Porque a Bíblia diz que enganosa é a graça e vã é a formosura. E que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. A Bíblia diz que Pilatos vai à multidão e pergunta, olha, quem vocês querem que eu crucifique? Porque eu não vi nada de errado na vida
esse Jesus. E tem Barrabás que está condenado porque é culpado. Quem vocês querem que eu crucifique? E o povo disse: crucifica a Jesus e solte-nos a Barrabás. A Bíblia diz que Pilatos volta para o quarto e fica incomodado, andando de um lado para o outro. Mas, meu Deus, eu não vi coisa errada neste homem. Irmãos, presta atenção. Presta atenção que Deus está falando conosco. A gente, às vezes, quer achar solução difícil para uma solução que é fácil. Pilatos já tinha recebido a direção. A mulher dele já tinha dito, mandado dizer para ele: não faça nada contra esse justo. Ele já tinha comprovado que Jesus era justo. Ele já tinha dito que não via falta alguma em Jesus. E porque ele ainda estava tentando achar outra solução. Nós muitas vezes já temos a direção, já sabemos o que temos que fazer. Deus já nos falou o que temos que fazer e a gente está tentando procurar outra solução. Por quê? Porque a gente quer que seja do nosso jeito. Ele volta e anda de um lado para o outro, anda de um lado para o outro. Fala, não vai ter jeito, porque a multidão começou a gritar: crucifica Jesus, solta-nos Barrabás. Crucifica Jesus, solta-nos Barrabás. Imagine aquelas vozes, aquela pressão em Pilatos. E Pilatos disse: sabe de uma coisa? Traz uma bacia com água aí para mim. A mesma cena. Traz uma bacia com água. Alguém trouxe uma bacia com água para Pilatos. Certamente Pilatos também colocou uma toalha no seu ombro. Mas ele não tirou a capa. Na cena de Jesus, Jesus primeiro se despe. Ele tira a túnica. Ele se esvazia dele mesmo. Ele se humilha. Pilatos certamente estava com a sua capa majestosa, de chefe, de governador. Ele simplesmente dá ordem para trazerem a bacia e coloca uma toalha certamente no seu ombro. E ele diz: olha, é o seguinte, eu não vi nada de errado neste homem. Mas porque vocês todos estão me falando para crucificá-lo, eu vou fazer o que vocês querem, mas eu vou lavar as minhas mãos. Porque eu não quero que o sangue desse justo, deste inocente, caia sobre mim. E o povo diz: caia sobre nós o sangue dele. E sobre os nossos filhos. Porque o povo, o homem, é mau. O homem age sem pensar. E a Bíblia diz que Pilatos lava as suas mãos. Os irmãos já conhecem a história. Precisa eu contar o restante. O que essa bacia de Pilatos traz de lição para as nossas vidas? A bacia de Pilatos, ela fala sobre esquivar-se da responsabilidade. Ela fala sobre ouvir a maioria, a multidão. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria nem sempre tem razão.
E faz lembrar quando as nossas mães, pelo menos a minha falava isso, a gente falava assim, mas todo mundo faz isso. Aí ela virava para a gente e falava, mas você não é todo mundo. Irmã, mas todo mundo está fazendo isso. Cuidado com o que todo mundo está fazendo. Mas todo mundo está falando isso. Cuidado com o que todo mundo está falando. Estava todo mundo falando, crucifica Jesus. Apenas uma pessoa mandou dizer, olha, não faz nada contra esse justo. A bacia de Pilatos fala de quem não ouve a Deus. A bacia de Pilatos fala de desobediente. Desobediência. Ele desobedeceu a ordem de Deus, porque Deus tinha mandado avisar através da esposa dele. A bacia de Jesus fala de obediência. A de Pilatos fala de desobediência. A bacia de Jesus fala de humildade. A de Pilatos fala de orgulho. Porque quando ele estava conversando com Jesus, ele disse, você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho poder de te livrar disso daí? Viu? A desobediência causa em nós orgulho. Não ouvir a Deus causa em nós soberba. Nós achamos, mas eu sei fazer, eu sei como faz, eu sei como sair dessa situação. E às vezes até nós sabemos tecnicamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você saiba, porque quem sabia mais do que Jesus? Me fale. Conhecia o coração dos homens. Mesmo que você saiba o que fazer, vá para o joelho. Se prostre e fale com seu pai. Pai, olha, eu acho que é para fazer assim. Eu acho que eu tenho que fazer assim. Mas é isso mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer? Porque a bênção está na obediência. A bacia de Jesus fala de obediência. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês. Eu gosto de caminhar na Bíblia. E eu gosto quando eu estou preparando uma mensagem, eu digo assim, Senhor, me mostra um exemplo, porque é tão bom quando a gente vê exemplo. Embora que o maior exemplo é o de Jesus. Mas a Bíblia fala de vários exemplos de quem usou a bacia de Jesus. E fala de exemplos de quem usou a bacia de Pilatos. Entenda a bacia de Jesus como obediência, como humildade, como renúncia. A bacia de Pilatos como soberba, como desobediência, orgulho e esquivar-se da responsabilidade. Porque preste atenção de quem era a responsabilidade de livrar Jesus. Quem tinha o poder de livrar Jesus de ser crucificado? Pense, irmãos. Naquela época, humanamente falando, quem tinha o poder? Pilatos. Se Pilatos dissesse não, Jesus não vai ser crucificado, acabou. Jesus não ia ser crucificado. Eu não estou agora falando e me referindo ao propósito de Deus. Deus tinha um propósito de Jesus ir para a cruz. Se por acaso Pilatos inocentasse Jesus e livrasse Jesus da cruz, naquele momento, Deus providenciaria outro momento para que Jesus fosse para a cruz. Porque Deus tinha um propósito. E a palavra dele diz, Jó diz em 42, verso 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Se não fosse naquela hora, seria em outra, mas Jesus iria para a cruz, porque ele veio com este propósito. Mas Pilatos tinha o poder
de livrar Jesus. Mas ele não livrou. E eu vou começar pelo exemplo na Bíblia. Ruim, né? Vou começar pelo ruim, para a gente terminar com o bom. Vou começar pelo exemplo de Pilatos. Gênesis, capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Agora a gente vai ler. Gênesis, capítulo 4. Verso 11 e 12. Nos fala sobre alguém que usou a bacia de Pilatos. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando nós usamos a bacia de Pilatos, nós começamos a colocar a culpa em outro. Ah, eu errei porque fulano falou para eu fazer isso. Ah, deu errado porque fulano disse para eu fazer assim e eu fui e fiz. Ah, deu errado por isso ou por aquilo outro. Adão estava assumindo a bacia de Pilatos. E sabe por quê ele estava fazendo isso? Porque ele tinha desobedecido. A bacia de Pilatos é desobediência. É a mesma coisa. É o mesmo exemplo. Por que Pilatos foi lavar as mãos e se isentar da culpa? Porque ele desobedeceu a ordem que Deus deu. Deus tinha mandado uma ordem para ele: não se meta com esse injusto. Ele desobedeceu. E sabe qual é a consequência de quem desobedece? Tenta achar um culpado para colocar a culpa. Porque ele se torna orgulhoso. Ele não reconhece o seu erro. Aí o que é que Pilatos fez depois da desobediência? Ele foi dizer: olha, o sangue dele vai cair sobre vocês, não vai ser sobre mim. Ele arrumou alguém para ser culpado por uma coisa que era responsabilidade dele. A mesma coisa aconteceu com Adão. De quem era a responsabilidade de não comer do fruto? De Adão. Porque Deus falou foi para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa você não vai comer. Não pode. Quem foi que desobedeceu a Deus? Eva ou Adão? Adão. Por quê? Ah, mas a mulher que tu me destes, ela comeu, me deu do fruto e eu comi. Tá bom. Ela te deu, e porque ela te deu, você foi e desobedeceu? Então a culpa é de quem? É de quem comeu o fruto. Eu não estou dizendo que Eva não teve culpa, ela teve também, porque ela comeu. Mas Deus não estava falando com Eva, Deus estava falando com Adão. O que é que uma pessoa, um homem de verdade, uma pessoa que conhece a Deus, que vive na dispensação do Senhor, que anda em espírito, não satisfaz os desejos da carne, que é guiado pelo Espírito Santo, faria: Senhor, eu comi, me perdoa. Eu errei, não era para ter comido, eu desobedeci. Me perdoa. Tem misericórdia de mim. Mas Adão fez o quê? A mulher que tu me destes. Irmãos, examine a sua vida. A palavra de Deus, ela precisa entrar em nós
e nos levar a refletir o que é que está errado em nossa vida. Não é na vida do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu namorado, do seu chefe. É na sua vida. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele fala na instrução da ceia, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Quando nós temos um costume de ouvir uma palavra e dizer, ixi, fulano precisava ouvir essa palavra. É esse sentimento de colocar a responsabilidade para o outro. Não. Eu precisava ouvir essa palavra, Pai. Eu precisava que essa palavra me lavasse, me limpasse, para que eu fosse mais limpo, mais puro, mais santo. Se é você quem está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque ela é para você. Não use a bacia de Pilatos. Não seja desobediente à voz de Deus. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Irmã, mas Deus não me falou nada. Como não falou? Como não falou? São 66 livros. Se você pegar com gosto para ler, você consegue ler em 40 dias, todinha. Eu sei porque eu já li em 40 dias, de capa a capa. Não só lendo, meditando. Tem toda a instrução aqui. Tem tudo o que precisamos. Ah, irmã, mas é muita coisa. Começa pelo livro do Evangelho de Mateus, pelas bem-aventuranças. É os mandamentos do Novo Testamento. Ouvistes o que foi dito? Se teu irmão pecar contra ti, tu podes ir lá e odiar ele, ir lá e revidar. Eu, porém, vos digo. Se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão te odiar, ama-o. Ora por ele. Abençoa a vida dele. Quer pouquinho? Ai, irmã, eu tenho preguiça de ler a Bíblia toda. Já tem uma coisa para você mandar para Jesus aí, dizer, Senhor, tira essa preguiça de mim, em nome de Jesus. Porque se eu quero te conhecer, eu tenho que comer desse rolo. Eu tenho que me alimentar dele de dia e de noite. E Deus deu o mandamento, não cesses de falar deste livro de dia e de noite, assentado à tua mesa, andando na tua casa, deitado na tua cama, em todos os momentos. Mas como que você fala dele se você não ouviu? Tem que ler. Mas tem um rasinho aí para quem tem um pouquinho de preguiça. Começa lá, Mateus 5, 6, boas aventuranças e os mandamentos de Jesus. Jesus, até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7? Não. Eu te digo que até 70 vezes 7. Não tem limite. É quantas vezes ele pecar, você perdoa. Porque quem é de Deus perdoa. Porque o perdão liberta e não liberta o outro, não nos liberta. Então, queridos, a bacia de Pilatos é a bacia da desobediência, do não ouvir a Deus. Começa por aí. E aí vai desencadeando o outro, porque quem desobedece arruma quem acusar. Arruma quem culpar. Não assume a responsabilidade. É soberbo, é orgulhoso. Eu só vou dar esse exemplo para vocês. E agora eu quero dar um exemplo. Livro de Esther. Esther. O livro de
Esté vai nos falar sobre uma pessoa que usou a bacia que Jesus ensinou. A bacia da obediência, a bacia da humildade, a bacia do reconhecer o outro como superior a si mesmo, a bacia da empatia, de se colocar no lugar do outro e levar a carga dele e ajudar ele. Rainha Esté, nós vamos ler eu vou ler apenas o versículo do capítulo 4, versículo 16, e nós vamos encerrar falando um pouquinho sobre essa bacia da obediência. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Jesus está nos convidando a usar a bacia que ele nos ensinou. Porque ele terminou esse texto, essa encenação, dizendo: assim como eu fiz, fazei vós também. A bacia de Jesus é a bacia da obediência. Tudo começa com obediência. Obedecer à voz do Senhor nosso Deus. Isso me fez lembrar agora a coisa que Deus mais ama. A coisa que Deus mais deseja é obediência. E ele disse na sua palavra: porque eu prefiro obediência do que sacrifício. Às vezes você está fazendo sacrifício, eu estou fazendo um esforço terrível para ir. Mas a obediência não precisa de esforço. Ela dói, talvez custe caro. Custou a vida de Jesus. Custou o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Mas este sangue comprou para ele gente de todos os povos e nações. Talvez custe o seu amigo íntimo que está do seu lado te trair. Mas essa traição trouxe para Jesus a realização do propósito de Deus. Talvez a bacia da obediência custe a sua vida. E Esté disse: eu vou na presença do rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. E isso faz lembrar o que Jesus disse: se alguém perder a sua vida, não tenha a sua vida como preciosa. Não tenha, irmã, mas eu tenho uma posição. Ah, irmã, mas eu tenho um cargo. Ah, irmã, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Pois é, Pilatos disse que era quem tinha poder para livrar Jesus, mas perdeu a salvação porque não obedeceu. Porque amou mais a vida dele, porque amou mais o cargo dele,
nós. Com Ele nos dará todas as coisas. Um momento antes, 2 versículos antes desse que nós lemos, Mordecai manda recado para Esté. Esté, olha, o povo está com sentença de morte. Parece igual? Jesus está com sentença de morte. O povo quer mandar crucificar. Que bacia você usa, Esté? A de Pilatos? Se isenta da sua responsabilidade? Porque Mordecai diz assim: não imagines que por estares na casa do rei, por tu seres rainha, por Deus ter te levado ao posto mais alto da mulher desta nação, tu vais escapar. Porque se tu te calares, de outra parte, Deus nos trará socorro. Mas ele termina dizendo: mas quem sabe foi para este propósito que Deus te colocou aí. Quem sabe foi para este propósito que Deus te levantou como coluna na tua casa. Ah, irmã, mas está doendo, está sofrendo. Você não sabe como está difícil. Irmã, olha, eu sou a mãe, mas a minha filha, o meu filho não me ouve, não. Está muito difícil. Eu já falei para ele, já mostrei para ele, já falei qual é o caminho. Olha, não vai por esse caminho, mas ele vai pelo caminho que eu falei para ele não ir. Você está obedecendo a ordem? Quem sabe foi para este propósito que o Senhor te levantou, que o Senhor te colocou como intercessora. Não é para mudar o outro, é para se doar pelo outro. É para dar ao outro todo o amor, todo o perdão, toda a graça que ele precisa. Jesus não morreu na cruz para nos transformar. Ele morreu para se doar a nós. Sabe o que é que transforma? É a vinda dele habitando em nós. Irmã, que heresia é essa? Jesus não morreu na cruz para transformar, para me libertar. Se fosse assim, o mundo inteiro estava liberto. Estava salvo e transformado, porque ele morreu por todos. Todos. Sabe quando é que começa a transformação? É quando ele vem habitar em nós. Porque ele disse: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Transformação começa quando Deus vem habitar em nós. A cruz é o caminho, porque foi através do sangue derramado na cruz que ele nos abriu o caminho, que ele nos deu acesso. É pelo sacrifício dele que ele nos deu acesso. Mas a transformação acontece quando ele vem habitar em nós. Quando eu aceito o sacrifício que ele fez, eu abro a porta para que ele entre e faça morada em mim. E a Bíblia diz que quando ele vem fazer morada em nós, as coisas mudam. Fique de pé. Jesus, essa casa é
tua. A minha casa, o meu coração, o meu eu, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito é teu, Senhor. Eu reconheci o preço que tu pagastes. Eu reconheci a obra que tu fizestes na cruz. E ela me deu acesso a abrir a minha boca e dizer: vem morar em mim, Jesus. Vem transformar a minha vida. Vem me levar, Senhor, a ser como tu. Vem me fazer a ser obediente como tu és. A não amar a minha própria vida, mas entregar a minha vida. Porque a tua palavra diz que aquele que perder a sua vida por amor de ti, achará. Namasso e derenemehash. Pai, eu estou falando por mim, mas os teus filhos agora, Senhor, fazem a sua oração. Faz morada na nossa casa. Pode mudar as coisas de lugar, Senhor. Podes transformar. Podes libertar. Podes restaurar. Vai tirando toda a desobediência da nossa vida. Vai tirando toda a soberba da nossa vida. Vai tirando todo o orgulho da nossa vida. Todo o sentimento de acusação, de querer colocar a culpa em outro. Pai, que haja reconhecimento nas nossas vidas. Porque tu fizestes a obra, Senhor. A obra que precisava ser feita, tu fizestes. E nos ensinastes nesta noite que nós temos uma escolha a fazer. Quem tem que fazer a escolha somos nós. Que bacia iremos usar? A da obediência ou a da desobediência? A da humildade ou a do orgulho? A do serviço ou a da soberba? A do perdão ou a da acusação? Pai, nos ajuda, porque sem ti nós não conseguimos. Sem ti, Pai, seremos como Pilatos, não conseguiremos ouvir a tua voz e discernir. Sem ti, seremos como a multidão que gritou: crucifica Jesus. Mas contigo, nós saltamos muralhas. Contigo, nós vencemos um exército. Contigo, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Espírito Santo, opera a obra que só tu podes fazer em cada coração, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E Pai, santifica-nos. Santifica-nos na verdade, santifica-nos em todas as áreas da nossa vida, e que todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.